Jacopo Commin, também conhecido por Jacopo Robusti, pela sua energia com que pintava e artisticamente com o Tintoretto por seu pai, Battista Commin, ser um famoso tintureiro de seda, nasceu em Veneza, Itália, no ano de 1518. Grandioso pintor renascentista e um dos maiores radicais maneiristas da sua época, utilizou com grande mestria a perspectiva e efeitos de luz, tendo sido um dos grandes impulsionadores do Barroco. Tintoretto faleceu em 31 de maio do ano de 1594, na sua cidade natal. Grandioso pintor renascentista, nascido em Veneza, que revolucionou a forma narrativa, modificando a hierarquia clássica das histórias religiosas e considerado o maior representante de um amplo movimento artístico, que foi o maneirismo. O naturalismo levado ao máximo de detalhes e efeitos, interpretado segundo a tradição veneziana. Ganhou a alcunha de Tintoretto por ser filho de um tintureiro de sedas. Mas poucos dados são conhecidos sobre a sua vida. Sabe-se que conheceu o ateliê de Tiziano e que como pintor fez uma viagem a Roma em 1539, voltando impressionado com a obra do escultor, pintor, poeta e arquiteto italiano Michelangelo. Casou-se em 1550 com uma moça abastada e até o fim da vida dedicou-se somente à pintura. Essa fase iniciou-se com trabalhos como Adão e Eva e Abel e Caim, que foram pintadas entre 1550 e 1553. A mais célebre das obras desse período foi Susana no Banho, que foi pintada entre 1560 e 1564. Ganhou o concurso para a decoração das suas salas e da Irmandade da Scuola de San Rocco, em 1564, onde pintou obras como Crucificação, em 1565, e Uma História da Paixão, em 1566, e decorou o segundo pavimento das escolas com cenas do Velho Testamento, como o Maná e Moisés aspergido com a água do regato, em 1577. No Palazzo Ducale de Veneza, destruído por um incêndio em 1577 e reconstruído, concluiu, pouco antes de morrer em Veneza em 1594, o monumental Paraíso, um dos maiores quadros a óleo do mundo. Com a sua obra majestosa, junto com pintores como Tiziano, com o seu uso de cores, Veronese, com o seu senso espacial, e Giardini, com a sua expressividade, deram início à última fase do Renascimento no século XVI e Cinquecento, entre 1500 e 1599, valorizando mais a cor e uma rigorosa perspectiva em relação à forma. A grande composição retrata a história do milagre de São Marco ao libertar o escravo de um nobre da Provença, que desobedecera seu senhor ao visitar o santuário de São Marco em Lyon. A punição decretada pelo nobre que encontra sentado no alto à direita foi cegueira e a mutilação. O corpo do escravo encontra-se estendido no chão no centro da composição, cercado por observadores, enquanto um homem se prepara para perfurar seu olho com uma estaca de madeira. Ao mesmo tempo, o outro homem exibe instrumentos de tortura. Exatamente nesse momento surge São Marcos, vindo do alto para salvar o condenado. As figuras em primeiro plano contrastam com a serenidade da arquitetura clássica, ao fundir que cerca um jardim. Há ainda duas figuras no portão, totalmente alheias ao que se passa ali perto. Essas figuras aumentam a tensão e a dramaticidade dos eventos ocorrendo no primeiro plano. Esta obra em que a cena representada é o primeiro momento do sacramento da comunhão, quando Cristo divide o pão, faz parte da última fase da carreira de Tintoretto e traz características significativas do maneirismo. O alongamento das figuras, deixado as altas e esbeltas, preenchimento desigual do espaço representado, com algumas zonas onde as figuras aparecem amontoadas e outras onde predomina o espaço vazio. A cena principal acontece em um plano mais afastado e as figuras colocadas em primeiro plano. Dentro da narrativa bíblica que deu origem à obra, na obra, os apóstolos e até Jesus aparecem como participantes, não como protagonistas da ação, mas Cristo não se destacam nem pelo tamanho
nem pela convergência do ponto de fuga, como ocorria na estética renascentista. Por exemplo, na Última Ceia de Leonardo da Vinci, Cristo emana uma luz fulgurante de sua cabeça, que, assim como a luz de lamparina central, ilumina os demais personagens e torna visíveis os anjos que resguardam aquele momento sagrado. A luz foi utilizada por Tintoretto como forma de ordenar a composição e é um elemento vital nesta obra. Os contrastes entre luz e obscuridade cria o caráter cósmico da obra, que comove e enternece e dão ao conjunto uma atmosfera de intensa dramaticidade e espiritualidade. O Lavatório, considerado uma das suas obras mais importantes, foi pintada entre 1548 e teve o término em 1549, e atualmente está exposta no Museu do Prado, em Madrid, Espanha. Retratado, aqui é uma cena narrada pelo Evangelho de João, que conta como durante a última ceia, Jesus levantou-se da mesa, tirou o casaco e também uma toalha em volta da cintura. Depois de tomar água em uma bacia, começou a lavar os pés de seu discípulo. São Pedro tentou recusar, mas instinto que Jesus não poderia tomar parte com ele concordou de lavar os pés e mesmo mãos e cabeça. O artista descreve o episódio acima com Chris e Sam Peter em uma extremidade da composição. A maior parte da tela é ocupada pela sala onde a última ceia é desenvolvida, com a mesa e os discípulos em torno dele. A composição aparece compensada pelo episódio principal ao lado direito da mesa. Isto é, devido à localização original do quadro, na parede da direita de um quarto longo, os crentes iriam fechar apenas a parte onde Jesus estava. Além disso, a tabela é orientada para que a área, de modo a ver o trabalho a partir da direita. O escorço da tabela acentua o efeito de perspectiva. No canto inferior esquerdo dessas arquiteturas clássicas é uma cidade que se assemelha à de Veneza, com um barco pequeno entre canais, em azul e branco lavado por uma luz fria, o que dá um ar tanto surreal. Esse trabalho decorou a capela mor da igreja de San Marcuola, em Veneza. Ele pertencia a Charles I da Inglaterra. Foi comprado no leilão de bens realizado após a execução por Dom Luís de Haro, que o deu a Filipe IV. Ele estava na sacristia do mosteiro de El Escorial, que em 1939 ele levou-o ao Museu del Prado.